Olá pessoal, boa noite. Que alegria podermos estar iniciando mais uma Escola da Fé nesta segunda-feira, aqui da nossa paróquia de Nossa Senhora da Paz, de Londrina. Quero cumprimentar, saudar a cada um de vocês que todas as segundas-feiras sempre estão acompanhando as nossas reflexões da nossa Escola da Fé, esse nosso momento formativo. Hoje é dia de Nossa Senhora do Rosário, uma memória, a devoção mariana, a devoção do Santo Rosário. Por isso, você hoje já rezou seu terço, seu rosário? Vamos lá! A nossa devoção à Virgem Maria é sempre algo que brota no nosso coração, nossa fé católica, que nos inspira e cada vez mais a termos este carinho por Nossa Senhora e hoje, de modo especial, invocando sua bênção, sua intercessão para a nossa Escola da Fé também nesta noite. Por isso vamos iniciar a nossa Escola da Fé, como sempre fazemos, rezando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Muito bem, então hoje a nossa Escola da Fé é gravada, porque o padre hoje não está em Londrina, eu estou em compromisso fora de Londrina, portanto, hoje a nossa Escola da Fé é um pouquinho diferente, nós não vamos conseguir fazer o padre aqui, a participação das pessoas que vão estar assistindo a Escola da Fé, mas de uma forma ou de outra, o conteúdo, nós queremos trabalhar aquilo que nós começamos na segunda-feira passada. Então, se você se lembra, na segunda-feira passada o padre começou a falar sobre a missa parte por parte. Então começamos ali a entender um pouquinho o ritual da Santa Missa, a liturgia da Santa Missa, o sentido de cada um dos momentos da missa, e uma hora foi pouco para a gente dar conta de todo o conteúdo. E aliás, a Santa Missa para nós é a grande graça, a grande oração da igreja, e a gente começa a falar da missa e esquece do tempo e vai longe. Então hoje nós vamos continuar, vamos terminar. Claro que aqui, esta Escola da Fé sobre liturgia, sobre a missa parte por parte, é assim, é um módulo bem assim, introdutório, vamos dizer. Não é um estudo mais aprofundado da Santa Missa, é mais assim os conceitos básicos mesmo para a gente, para aquele católico, para aquela católica que vem à Santa Missa, mas nunca teve a oportunidade, talvez, de refletir sobre a liturgia da celebração, o sentido de cada momento, o porquê, a forma correta de se participar de cada momento da Santa Missa. Então o objetivo é esse, né? Um objetivo mais despretensioso, vamos dizer assim, e por isso então quanto mais a gente conhece, mais a gente celebra com fé. Ninguém ama aquilo que não conhece. Portanto, conhecer cada vez mais a Santa Missa e sua liturgia ajuda a podermos cada vez mais celebrar este grande mistério da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos lá, vamos aproveitar bem esta uma hora que vamos ter aí. Talvez, se a gente conseguir, o padre conseguir trabalhar em menos de uma hora, tranquilo também. Nós vamos continuar de onde nós paramos, né? Então, a segunda-feira passada nós vimos até a liturgia da palavra, né? Que é aquela primeira grande parte central da Santa Missa, a liturgia da palavra nos seus vários momentos, nos seus vários aspectos. Então hoje a gente continua a partir da liturgia eucarística, né? A gente pode dizer que a missa tem duas grandes partes, né? Simbolizada nas duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, o altar da palavra, o altar da Eucaristia. E por isso então esses dois grandes momentos da Santa Missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, a liturgia do Santo Sacrifício. E fora essas duas grandes partes centrais da Santa Missa, nós temos os ritos iniciais e os ritos finais.
Então nós já vimos os ritos iniciais e já vimos a liturgia da palavra. Então agora a gente continua dali para frente, que é a liturgia eucarística. Então a citação aí tirada do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 29, que é aquele momento que Jesus, depois de ressuscitado, ao caminho de Emaús, Jesus que se coloca a caminho, junto com os discípulos, explica-lhes a palavra, e quando eles chegam no povoado, Jesus faz que vai mais adiante, e aqueles dois discípulos então convidam Jesus: não, fica conosco, já é tarde, né? A noite vem chegando, fica conosco, Senhor. Na verdade, a oração da igreja, né, da igreja primitiva, né, essa verdadeira catequese, que é esta narração dos discípulos de Emaús através de São Lucas. Então Jesus que entra para ficar com eles, né? Então entrou para ficar com eles. E a liturgia eucarística então compõe-se dos seguintes ritos. Vamos lá: preparação das oferendas, a oração eucarística e os ritos de comunhão. E quais são esses ritos de comunhão? O Pai Nosso, o gesto da paz, a fração do pão e a comunhão em si, né? O momento que nós comungamos o sacramento de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade já está de coração aquecido pelo encontro com o Verbo ressuscitado no rito da palavra. Agora caminha para um contato real e atual com Cristo, no pão e no vinho. Então veja que coisa interessante, né? Quando São Lucas narra o movimento, né, do caminho para Emaús. Então esse primeiro momento, que é a liturgia da palavra hoje na Santa Missa, é aquele momento em que Jesus se coloca ao lado dos seus discípulos. Os discípulos não o reconhecem, mas eles ouvem. Jesus então vai lhes explicando o sentido das Sagradas Escrituras, dos profetas, os acontecimentos daqueles últimos dias. Jesus vai fazendo a ligação de tudo isso. E o entendimento deles vai se abrindo. E mais do que isso, o coração deles vai se ardendo. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando eu participo de uma Santa Missa com a alma, com o coração, o meu coração arde, o meu coração precisa aquecer. Essa palavra precisa fazer o meu coração transbordar, porque é uma palavra viva, porque é uma palavra que tem o poder de realizar aquilo que diz. Então, esse impacto da palavra, né? Então, impactado pela palavra, atingido, ferido, vamos dizer assim, por este amor de Deus que se manifesta através da sua palavra, então eu caminho ao encontro desse Cristo. Quando eles chegam lá no povoado, então Jesus entra na casa e aí Jesus vai partir o pão. Jesus vai partir o pão. E ali a presença real, o contato real. Antes, Jesus palavra. Ali naquele momento, Jesus real, que se revela, que se faz pão, e ao mesmo tempo que aquele pão é partido, eles não veem mais Jesus, mas eles veem o pão partido. É a presença real do Senhor. Então a liturgia eucarística, ela se inicia com a procissão das oferendas. O pão e o vinho são trazidos pelos fiéis até o altar, juntamente, se for o caso, com outros dons para a comunidade e para os pobres. Então, aqui é o que nós costumamos falar, o ofertório. Então, o ofertório é aquele movimento em que há uma procissão até o altar levando as oblatas, ou seja, os dons do pão e do vinho que serão consagrados. Até ali é pão, até ali é vinho, né, que são levados geralmente numa âmbula, as partículas que serão consagradas, que nós na igreja nós chamamos as hóstias, e as galhetas com o vinho que será consagrado e a água, né? E aí depois a gente vai explicar todo o sentido da água e do vinho, né? Por que se pinga uma gota d'água no cálice de vinho. Em missas de semana, geralmente essa procissão pode ser feita da própria credência. Credência é a mesinha que fica lá no presbitério,
onde os objetos litúrgicos, ou os objetos sagrados, que serão utilizados na Santa Missa, eles ficam lá depositados. Então, por isso o nome, essa mesa se chama credência. Então, o próprio ministro, ele vai trazer, ou coroinha, vai trazer até o altar. Esse movimento já é uma procissão, mesmo da credência para o altar. Mas também a procissão pode ser feita pelo corredor da igreja. Se escolhem fiéis da comunidade para levarem então as âmbulas, as galhetas ou algum outro elemento ali que a liturgia tenha preparado. Na maioria das paróquias é comum também, depois dessa procissão, se fazer a coleta, em favor da comunidade, as pessoas vão fazer a sua oferta, através de um valor, de um dinheiro, para a ajuda da comunidade, que também isso é revertido depois nas dimensões da igreja, juntamente com o dízimo, a dimensão missionária, a dimensão estrutural da igreja, a dimensão social, caritativa. E então, neste momento em que as oferendas chegam até o altar, o padre está ali já no altar e ele vai fazer então a preparação do altar. Um detalhe, isso eu creio que nem está na instrução geral, mas quando se levam os dons até o altar, o que se entrega primeiro para o padre, Geralmente é a âmbula com as hóstias e depois as galhetas com o vinho. Então quem leva a âmbula entrega primeiro para o padre, e quem leva a galheta com o vinho e a água entrega depois da âmbula. Por quê? Porque a sequência do movimento que o padre vai fazer no altar é primeiro com as hóstias, depois com o cálice de vinho. Então a sequência correta seria essa. Então o padre vai fazer a preparação do altar, é o gesto ritual que se faz com elegância, com dignidade. O mais importante é o que acontece no altar. A terra e o céu unem-se na apresentação da oferenda pascal. Alegria e dor encontram-se na esperança da redenção. A prece eucarística abrange a parte central da missa, que vai desde o prefácio até a glorificação de Deus Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, ainda falando sobre o ofertório, o padre ele vai fazer a elevação, as bendições, enquanto o povo geralmente está cantando nesse momento, o padre está ali fazendo algumas orações. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que vos apresentamos, fruto da terra, do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o pão da vida. Depois, uma outra oração com o cálice no mesmo sentido. Depois disso, o padre vai fazer a purificação das mãos. Os ministros ou coroinhas já estão posicionados ali ao lado do altar. Enquanto o padre lava as mãos, ele vai dizer, lavai-me, Senhor, de minha falta, purificai-me do meu pecado. Então, dessa maneira, ali também é um gesto penitencial que o padre faz diante de Deus, pedindo perdão dos seus pecados para poder ali celebrar dignamente diante daquele altar. E ali o padre se volta novamente para o altar. O canto das oferendas é um canto que vai acompanhar a procissão das oferendas. A partir do momento que cessou a procissão das oferendas, cessa-se também o canto, Não precisa ficar cantando infinitamente. Ai, padre, mas é tão bonito, é tão emocionante. Não. Mas o canto litúrgico ele está em função do rito. Ele não está em função de ser bonito ou não ser bonito, da gente gostar ou não gostar do canto, Ele acompanha o rito. Terminou o rito, terminou o canto. Claro que você não vai parar o canto no meio, Termina de cantar o refrão e ali o padre então já vai dizer: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O povo responde, o padre faz ali a oração das oferendas. E aí então vai seguindo o rito da Santa Missa, a oração eucarística, que se compõe do diálogo inicial. O que é esse diálogo inicial? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. E em seguida,
há uma primeira oração que é chamada de prefácio. Prefácio no sentido assim de que ela abre, né, de que ela é introdutória à oração eucarística, né? Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. E o padre então reza, né, o prefácio, e o prefácio termina com o santo. O santo, que é uma oração, né, faz parte do ordinário, vamos dizer assim, da missa, as partes fixas da missa. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então o santo, ele o mais bonito é que ele seja cantado, mas ele pode ser também rezado. E respeitando sempre a letra, né? Então cantar o santo como a letra mesmo desta oração, como está no missal, né? Não trocar o santo pelos santinhos. Então, respeitando a liturgia, nós cantamos um santo que obedeça a letra, né? Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E há várias melodias bonitas, né? É um canto mesmo de exultação, de exclamação, né? A presença desse Deus, né? O céu e a terra proclamam a vossa glória. Então é como se naquele momento o céu e a terra se unissem ali, em torno daquele altar, para o grande momento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E depois do santo, então, a chamada grande prece, né? A grande oração, que começa com a invocação do Espírito Santo, a narração da instituição, que nós podemos dizer também a consagração, o memorial, a oblação, a oferta, a oração oferta. Depois temos uma segunda invocação do Espírito Santo, as intercessões da igreja e a doxologia final, que é o por Cristo, né? E o grande amém da comunidade. Então todas essas partes nós vamos ver agora, né? Parte por parte, mas assim, interessante você ir situando assim mentalmente, né? Na sua memória, ir lembrando assim cada parte da Santa Missa. Então, veja bem, a procissão das oferendas, preparação do altar, o padre convida o povo, nesse momento o povo fica de pé, orar, irmãos e irmãs, o padre faz a oração das oferendas e começa ali o diálogo da oração eucarística. O Senhor esteja convosco, prefácio, o santo, e aí então vem a primeira invocação do Espírito Santo sobre o pão e sobre o vinho, transformando os dons ofertados em corpo e sangue de Cristo. O ministro dirige-se ao Pai e pede que envie o Espírito Santo sobre os dons, transformando-os em corpo e sangue de Cristo. Então veja que estou aqui com o missal, nosso missal atual, pegando aqui, por exemplo, a oração eucarística terceira, que é uma bonita oração. Então aquele momento que o padre vai dizer: na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Então essa primeira invocação do Espírito Santo, né? O padre está com os braços abertos, né? Até o momento em que ele diz: por isso nós vos suplicamos, santificai. Ele une as mãos e estende sobre as oferendas, sobre as oblatas, né? Enviai, né? Santificai pelo Espírito Santo. Então o padre invoca o Espírito Santo. As oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue. Então veja que já nesse momento é um momento da efusão do Espírito Santo.
Ali é o momento, a gente tem que entender que na Santa Missa, ali não é só uma palavra bonita, não é só assim uma ritualística. Naquele momento que o padre, o sacerdote, validamente ordenado em nome da igreja, estende a mão e diz: enviai o Espírito Santo de Deus vem sobre aquela oferta. E isto é, assim, é algo que deveríamos assim cair de joelhos, porque é o grande milagre, a partir daquele momento a gente entender que algo de sobrenatural se opera sobre aquele altar, como esse fogo, esta chama, este sopro do Espírito Santo que vem para santificar aquelas ofertas, a fim de que elas se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, assim, viver com fé, com piedade, realmente este momento na Santa Missa. Em seguida, então, inicia-se a narrativa, ou seja, a consagração. Então o padre vai falar, não é? Tanto é que o povo já se ajoelha, né? Quando o padre fala: enviai o Espírito Santo, santificai pelo Espírito Santo, o povo, a adoração, é Deus que começa a se manifestar diante dos nossos olhos no sinal sacramental que se realiza no altar. Aí a narrativa: na noite em que ser entregue, ele tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo. Então até aqui o padre está fazendo a narrativa. Mas deste momento em diante, ele começa a falar em primeira pessoa. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então, por que o padre não fala, por que ele não fala assim: tomai todos e comei, isto é o corpo de Cristo, que é entregue por vós? Não, o padre fala: isto é o meu corpo, porque ali ele age na pessoa de Cristo, in persona Christi. Ali é como se Cristo estivesse falando pela boca do sacerdote. Cristo está ali agindo e falando, né? Por isso se diz in persona Christi, na pessoa de Cristo. Da mesma maneira, a consagração do vinho: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então é sempre em primeira pessoa, porque ali é na pessoa de Cristo, não só em nome de Cristo, mas na pessoa de Cristo. Invoca-se um momento histórico, passado, que vem iluminar e revelar o sentido do momento presente. Jesus que aceita o sofrimento e a morte de cruz, Jesus que se reúne para ser com os discípulos, Jesus que toma o pão, dá graças ao Pai, Jesus que toma o cálice e agradece ao Pai, e Jesus que entrega para que todos comam e bebam. Evoca-se o mistério da nova e eterna aliança para a remissão dos pecados. Então esse momento sagrado, o momento da consagração, o momento da narração da instituição da Eucaristia, é algo de muito sagrado, especial para nós católicos. Por isso, nesse momento, liturgicamente, o silêncio, a Igreja determina o silêncio, e, é claro, ali já a Assembleia está de joelhos. Claro que as pessoas que têm algum problema no joelho, ou questão de idade, ou algum lugar inadequado que não seja possível se ajoelhar, nesse caso, se fique de pé. Mas, excluídas essas exceções, então é de joelhos que nós acompanhamos e participamos do momento da consagração. Com todo respeito, com toda reverência, com toda adoração. Santo Agostinho já dizia, né? Ninguém ouse comer deste pão sem antes adorá-lo, porque não é um pão qualquer, né? É um pão cristificado, é Cristo.
presente no meio de nós. E é claro, algumas coisas que não precisaria falar, mas não é hora de levantar, não é hora de beber água, não é hora de mascar chiclete, não é hora de mexer no celular, não é hora de ir no banheiro, nada disso. É claro, uma emergência, uma pessoa está passando mal, tudo bem. Mas fora isso, ali a gente realmente mergulha naquele mistério. Eis o mistério da fé. Né? Aí está acho que acredito, da oração eucarística segunda, né? Não, da terceira mesmo. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então, esta aclamação do povo, ali é o momento, então, o povo já vai se levantando, porque ali já terminou a narrativa da instituição. Cada vez que participamos da Eucaristia, da ceia do Senhor, se estabelece uma comum união, o mesmo compromisso, a mesma alegria no anúncio da vitória de Jesus, esperança da nossa libertação, a libertação do mal, a libertação do pecado, a libertação de tudo aquilo que nos oprime, nos escraviza nesta vida, neste mundo. Santo Agostinho compara o amém com a nossa assinatura num documento. Quando se escreve um documento, o texto não tem valor enquanto não tiver assinatura. Amém é a assinatura da Assembleia, a oração proclamada por aquele que a preside. É ela quem convalida a oração eucarística. Quem assina é o povo sacerdotal. A oração eucarística não é do padre que preside, é a oração de toda a igreja. Ele o faz em nome da Assembleia. A Assembleia, no final, confirma com o amém. Nós estamos de acordo, assinamos, amém. Então, o amém como a nosso assentimento, nossa aceitação, nossa confirmação de tudo aquilo que está acontecendo. Eu sou vigário judicial do Tribunal Eclesiástico aqui de Londrina. Vira e mexe, chega lá no tribunal, processo, né? Eu fico lidando com os processos e vira e mexe aparece lá um libelo, uma contestação sem assinatura. A pessoa faz lá o documento, faz a declaração, e só tem o nome lá digitado. Quer dizer, juridicamente não tem valor, não tem validade aquele documento. Aquelas palavras, aquelas declarações, aquilo que consta ali não pode ser reconhecido, né, validado juridicamente, porque carece da assinatura do autor. Então, assim, grosso modo, comparando, né, também E aí, então, seguindo os ritos da comunhão, que vão ter a seguinte sequência: o convite para o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, a oração pela paz, o rito da paz, o abraço da paz, a fração do pão, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, a comunhão, o canto de comunhão, o momento de pós-comunhão, momento de silêncio, e depois a oração que o padre faz, chamada oração pós-comunhão. Nós vamos ter logo em seguida que o padre faz o momento da consagração, nós temos algumas orações que fazem parte da oração eucarística, que são elas, então, o agradecimento a Deus, né? O memorial, a oração memorial. Então, aqui na oração eucarística terceira, depois que o povo já se levanta, depois da consagração, o padre continua a oração. Então, ele vai rezar: celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Então veja que aqui não é mais pão, não é mais vinho. É corpo de Cristo, é sangue de Cristo. A aparência continua, o acidente continua, aquilo que a gente vê é como se fosse o pão, aquilo que a gente vê é como se fosse o vinho, mas substancialmente, por isso o nome transubstanciação, é aquilo que acontece no momento da consagração.
transubstanciação, ou seja, a substância ela se transforma, embora a aparência, o acidente permaneça da mesma forma. Então aí já se agradece, né, já esta oferta que é feita ao Pai em ação de graças por aquele sacrifício, né, que já é o Filho, né, o Cordeiro que está sobre o altar, imolado por nós. E depois o padre faz uma segunda invocação ao Espírito Santo. Então veja, o padre fez a primeira invocação ao Espírito Santo quando? Antes da consagração. Enviai o vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa primeira epíclise, primeira invocação. Mas depois da consagração há uma segunda invocação ao Espírito Santo, que é essa então que o padre vai fazer. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Então, uma nova invocação do Espírito Santo, né? Que sejamos repletos do Espírito Santo, que ao comungar é aquele sacramento, sejamos repletos do Divino Espírito Santo. Então veja o poder dessas palavras quando a gente reza isso com fé, quando a gente reza isso crendo realmente que esse Espírito Santo vem sobre nós, sobre a nossa vida, né? É uma grande graça. E depois então, ainda algumas orações chamadas intercessões. Nós vamos invocar aqui a Virgem Maria, São José, os santos apóstolos, algum santo do dia ou santo padroeiro da igreja. Rezamos ainda intercedendo pelos nossos pastores. Sempre então rezamos pedindo pelo Santo Padre, o Papa, pedindo pelo Bispo, nosso Bispo Dom Jeremias, aqui da Arquidiocese de Londrina. Quando o Padre está rezando em outra diocese, em outro território, né, circunscrição eclesiástica, ele vai dizer sempre o nome do Bispo onde ele está, daquela diocese. Por isso é importante, sempre o Padre vai celebrar em outra diocese, se ele não sabe, ele pergunta antes da missa o nome do Bispo, que ele deverá falar nesse momento da oração eucarística. E depois se pede, né, por todos os filhos, por toda a igreja, e sempre na oração eucarística há uma intercessão pelos fiéis defuntos, pelas pessoas já falecidas. A igreja sempre teve este ensinamento de que é salutar rezar pelas pessoas vivas e também pelas pessoas já falecidas. Por isso, dentro da Santa Missa, há um momento da oração eucarística especialmente destinado a isso. Nós temos assim o costume, né, até das missas chamadas missas de sétimo dia, missas de um ano de falecimento. Então, geralmente, nesse momento da oração eucarística, podemos até trazer o nome, incluir o nome da pessoa falecida, sobretudo se é uma missa de sétimo dia, ou uma missa de Ezequias, né, uma missa de corpo presente, alguma coisa assim. Então, sempre em sufrágio, esta oração das almas que também são beneficiadas pela oração da igreja. E aí chega-se ao fim o momento, a oração eucarística com a chamada doxologia. Doxologia, esse nome esquisito aí, nada mais é do que o por Cristo. O padre então vai pegar a patena, e se ele tem as duas mãos livres, ele pega também o cálice com o sangue de Cristo e ele vai elevar a grande oferta. Esta oferta aqui, né, que é apresentada ao Pai, o sacrifício do Filho, o dom da vida do próprio Filho, o Cordeiro que se imola. Então, quando o Padre eleva, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória na unidade do Espírito Santo. Então veja que é uma grande oferta. Essa é a maior oferta que a igreja pode fazer, que é o próprio Cristo.
que é o próprio Senhor. E ali naquela patena, ali naquele cálice, junto com Cristo, todos nós, todo o povo de Deus, todos aqueles que celebram, todas as pessoas, aquelas intenções que foram colocadas, as necessidades, as preces, tudo aquilo está ali, junto com o Filho. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e então é a oferenda que agrada o coração do Pai. O sacrifício perfeito, o dom da vida, o sacrifício de amor. Então esta é a Santa Eucaristia, e de modo especial aquele momento do Por Cristo, que pode ser cantado também. Se o padre reza, a equipe de canto reza a resposta. Amém. Simples assim. Se o padre canta, a equipe de canto vai cantar o amém. Tem muitas melodias aí de amém. Muito bem. E aí então nós vamos seguindo. Espero que você esteja aí acompanhando direitinho a explicação do padre. Para quem chegou agora, o padre falou no início, hoje a nossa Escola da Fé está sendo gravada, porque eu estou fora de Londrina essa semana, mas então eu já fiz questão de deixar tudo bonitinho, tudo gravadinho, para não ficar sem a sequência da nossa Escola da Fé, em homenagem a todos vocês aí que com fidelidade, raça, perseverança, todas as segundas-feiras estão aí firmes com o Padre Alessandro na Escola da Fé. Dá o seu like, vai curtindo aí, vai compartilhando com outras pessoas. Vamos fazer esse trabalho de evangelização, de formação, chegar também a outras pessoas que não conhecem a nossa Escola da Fé, não conhecem a Paróquia da Paz, não conhecem esse trabalho de evangelização, que também a gente faz pelos meios de comunicação. Hoje mais do que nunca é importante evangelizar de formas novas, métodos novos, e assim cada vez mais a gente vai levando esse Cristo ao coração das pessoas. Muito bem, seguindo aí, terminada esse momento da oração eucarística, o padre vai fazer o convite para o Pai Nosso. Então, geralmente ele usa uma fórmula, ele pode fazer espontânea. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer. Ou rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai Nosso. Liturgicamente, a forma é com as mãos elevadas, não é? O sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Então, aqui, segundo a rubrica do missal, o sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. Então, o povo também abre os braços. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E continua a oração. A questão de dar as mãos não está prevista no missal, não é uma rubrica, por isso não se deve manter essa prática, né? Claro, talvez uma missa ou outra, por uma motivação especial, alguma coisa assim, né? Ali, vamos mais assim. Segundo o missal, não se reza o Pai Nosso de mãos dadas, mas sim com os braços elevados, com os braços abertos. A questão de cantar o Pai Nosso, né? A mesma coisa que o padre falou para o santo, vale para o Pai Nosso. Então, o importante é preservar a oração na íntegra, a letra da oração, as palavras da oração. Se a melodia preserva isso, tudo bem, né? Até o Pater Noster, né, pode ser cantado em latim, né? Aqui no Brasil, a maioria das paróquias não tem muito essa prática, mas é uma bela oração, né? Uma bela melodia, né, que se canta. Geralmente, se você já foi, né, na Santa Sé, em alguma missa, né, em Roma, geralmente é o Pai Nosso cantado em latim, né, o Pater Noster. Pode também o Pai Nosso, em alguma situação, você talvez uma letra que não contemple a oração, mas é importante que você reze,
Você precisa rezar a oração conforme está no missal. Depois da oração do Pai Nosso não se diz amém, tá certo? Então quando você está na missa rezando o Pai Nosso, né, quando o padre fala lá, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí tem uma meia dúzia lá, amém. Não, o amém ainda não é agora, o amém é mais para frente, tá certo? Então, por quê? Porque essa oração continua, né? Essa oração continua. Lembra aquela lá, fraquinha, que o padre conta na missa de vez em quando, né? Do mal amém, que o Joãozinho lá na catequese, né, perguntava para o professor quem que é esse tal do mal amém, o professor é um bicho? Aí a professora falou, não, por que você está perguntando? Eu nunca ouvi falar isso. Não, porque todo dia lá o papai e a mamãe reza com a gente, e aí no final da oração ele sempre fala assim, livrai-nos do mal amém, livrai-nos do mal amém. Ele achava que era algum monstro, alguma coisa assim. Fraca, né, o pessoal? Ninguém ri quando o padre conta essa. Mas então o padre continua a oração. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Essa oração tem um nome litúrgico meio esquisito, chama embolismo. Embolismo. É um exorcismo, é um pequeno exorcismo. Se você na missa nunca parou para prestar atenção, então veja, ó, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Então livrai-nos dos males, ali o sacerdote está pedindo, né, uma oração de libertação. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Certo? E depois vem a oração pela paz, né? O sacerdote conclui a oração pela paz, dizendo a paz do Senhor esteja convosco. E o povo responde, o amor de Cristo nos uniu. Aí vem a pergunta que não quer calar. Por que tem igreja que dá a paz? Por que tem igreja que não dá a paz? Ou, por que em umas igrejas a paz é no início da missa, em outra igreja é nesse momento aqui, em outra igreja no final da missa? Então veja a rubrica do Missal Romano. Número 129. Em seguida, se for oportuno, o diácono ou sacerdote acrescenta essas palavras ou outras semelhantes. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. E todos, segundo o costume do lugar, manifestam uns aos outros a paz e a caridade. O sacerdote saúda o diácono ou o ministro. O sacerdote saúda o diácono ou o ministro. Então, o sacerdote não precisa descer do altar para abraçar a igreja inteira, né? Não é esse o sentido do abraço da paz. Mas, qual que foi a palavrinha mágica que o padre leu lá no início? Em seguida, vírgula, se for oportuno. Então, aqui é discricionário. Aqui é uma faculdade. Vai depender do presidente da celebração, do sacerdote que está presidindo. Se ele achar oportuno, então um abraço da paz nesse momento. Se ele acha que não é oportuno, ele segue o rito normalmente, né, fazendo a sua oração e depois o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei. Certo? Então, só para tirar essa dúvida, enquanto o padre, suponhamos então, não tenha o momento do abraço da paz, o padre vai fazer em seguida uma oração e ele vai partir a hóstia, esse momento então, a fração do pão, e ele vai tirar um pequeno pedaço da hóstia, a sua hóstia, a hóstia grande, e ele vai colocar o pedaço dessa hóstia dentro do cálice com vinho, fazendo a seguinte oração: esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Então, por que parte um pedacinho da hóstia e o padre joga dentro do cálice? É isso que o padre acabou de falar, a união do corpo e sangue de Jesus.
É um rito simbólico para dizer que ali está unido o corpo e o sangue. Quando o fiel recebe uma hóstia, mesmo sem o comungar do sangue, ali ele está recebendo o corpo e o sangue, porque a hóstia, ela tem Jesus completo, inteiro, a pessoa de Jesus, né? Não é só corpo sem sangue, vamos dizer assim, né? É claro que a comunhão nas duas espécies, como a igreja diz, expressa melhor o mistério e essa coisa toda, mas somente na hóstia ali já está Jesus por inteiro. E uma coisa que eu esqueci de falar, lá na hora da preparação do altar, das oferendas, então lembra que o padre falou que tem um momento em que o padre derrama um pouquinho de água, na verdade deveria ser uma gota de água, no cálice com vinho. Ali ainda não está consagrado. Então o que significa aquele gesto? Aquela água é a nossa humanidade. E o vinho que vai então ser a divindade de Cristo. Então ali o nosso humano que mergulha, que se perde, vamos dizer, no divino do Cristo, no divino do Senhor, de Jesus. Então também esse sentido simbólico, né, da nossa união. E a comunidade, durante esse rito que o padre faz da fração do pão, reza ou canta o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, dai-nos a paz. Se há assim o padre, suponhamos que é uma missa, uma multidão, tem vários concelebrantes, e aí tem várias hóstias grandes ali para serem partidas, o missal diz que, então o padre, essas palavras podem ser repetidas várias vezes se a fração do pão se prolonga. Contudo, a última vez se diz dai-nos a paz. Então, via de regra, 2 vezes tende piedade de nós e a terceira dai-nos a paz. Mas pode ser que em alguma missa vai se cantar mais vezes o tende piedade, mas sempre por último o dai-nos a paz. O cordeiro, gente, sempre deve ser ou a equipe de canto ou o povo, a assembleia, que puxa o cordeiro. Por quê? Porque nesse momento o padre está fazendo outra oração. Então geralmente ele vai estar fazendo essa primeira oração, esta união do corpo e sangue de Jesus, né? E depois o padre faz uma oração pessoal, uma oração bonita, que eu vou ler aqui para vocês. Tem 2 opções dessa oração. Depois que o padre colocou, né, um pedaço da hóstia consagrada dentro do cálice com sangue, o padre então ele se inclina diante do altar e ele vai fazer a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo pelo Espírito Santo, pela vossa morte destes a vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo o mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue, dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Então é uma bela oração que o sacerdote faz ali antes de comungar o corpo e o sangue do Senhor. Há uma segunda opção, que também é muito bonita, onde o sacerdote pode rezar assim: Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja remédio e sustento para a minha vida. Então o padre reza essa oração inclinado, né, diante do altar, e depois então ele faz a genuflexão. Depois ele se ajoelha e aí ele se levanta para fazer a apresentação, né? Felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então às vezes o povo vê, né, o padre falando lá, rezando baixinho, e o povo fica com o que será que aquele padre está rezando? Será que ele está orando em línguas? Não, o padre está fazendo a oração que está aqui no missal, que são orações próprias do sacerdote que ele deve fazer em voz baixa. Se é uma missa sem canto, né, de repente o padre pode até fazer essa missa com a voz mais elevada. Muito bem. Depois então da presença, quando o padre fala, né, eis o Cordeiro,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o momento que o padre mostra a Sagrada Eucaristia, né? O sacerdote faz a genuflexão, toma a hóstia, elevando-a sobre a patena, diz em voz alta: Feliz os convidados para ser do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se ele está mostrando, se ele está elevando, é para o povo olhar. Tem gente que baixa a cabeça, tem gente que faz assim com a mão, não. Então você olha, ele está te mostrando: eis o Cordeiro de Deus. E aí você responde, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E aí então dá-se início ao último momento do rito da comunhão, que é o momento da comunhão em si, né? O sacerdote comunga, o sacerdote vai distribuir ali a comunhão aos ministros, e os ministros então, juntamente com o sacerdote, se dirigem à Assembleia, se dirigem ao povo para o início da distribuição da comunhão. Geralmente há um canto que acompanha esse momento. É importante, assim, não pode ser qualquer canto, né? Cantos que têm o sentido da comunhão, cantos que também preferencialmente ligados até ao sentido do dia daquela missa, daquilo que o Evangelho nos ensinou, ou com o tempo litúrgico que nós estamos vivendo, celebrando. Há belíssimos cantos de comunhão, né, disponíveis por aí, e então o canto que vai acompanhar é um canto, podemos dizer, também processional, porque é o momento que o povo faz a sua procissão para ir receber, para ir comungar Nosso Senhor. Então o povo começa, né, se dirigir ao ministro. Não precisa esperar o ministro chegar até o corredor, né? O padre comungou e começou a dar comunhão com os ministros, o povo já vai se levantando, formando a fila, né? A gente desce lá embaixo, aí que o povo vai se tocar de levantar no banco, de ir lá, né? Já é um tempo ali que fica uma brecha, vamos dizer assim. O ministro que distribui a comunhão, então ele vai dizer: corpo de Cristo. E o fiel vai responder: amém. Então, primeiro, o padre, né, apresenta a hóstia, o corpo de Cristo. Então você responda amém. Lembra que o padre falou o sentido do amém? Né? O assentimento: eu creio, eu acredito, eu recebo, eu confirmo, né, que é o corpo de Cristo, e por isso eu o recebo. Diga o amém antes de comungar. Tem gente que não diz o amém. Tem gente que depois diz o amém quando está com a hóstia já na sua boca, né? Então, vamos lembrar lá o que a mamãe e papai ensinou quando a gente era criança: não falar de boca cheia, né? Então, diga o amém antes de colocar a Santa Comunhão na sua boca. Tá? Questão da comunhão é a forma de comungar. Na mão ou na boca. O missal romano, a instrução geral, e também uma outra instrução onde a igreja confirmou isso, Redemptionem Sacramentum, onde as duas formas são válidas e lícitas. A pessoa pode comungar na mão, a pessoa pode comungar diretamente na boca. É uma escolha do fiel. E nós, como padres, não podemos negar isso às pessoas. O que a gente orienta é o quê? Quando a pessoa comunga diretamente na boca, então ela tem que vir mais ou menos manifestando isso, ou seja, com as mãos abaixadas, com os braços abaixados, porque às vezes a pessoa vem com a mão elevada e ela quer comungar na boca, aí você não sabe para onde vai, né? A pessoa fica, ela é meio, não sabe. Então, os braços abaixados. Se você vai comungar, diga o amém antes do padre colocar então a comunhão na sua boca.
abra a boca, né? A pessoa quer comungar na boca, mas não abre a boca, né? Então, a maneira correta, né, de fazer as coisas. E o mais importante é, depois que você comunga, você é um sacrário vivo. Você é como a Virgem Maria, né, que quando tinha Jesus no seu ventre. Então volte para o seu lugar, adore a Deus, ore a Deus, fale com Deus, ouça a Deus. Viva aquele momento de encontro com Deus. Mergulhe no mistério daquela presença. Corpo, sangue, alma e divindade está ali com você. É Jesus. Então, viva em plenitude esse momento. E a melhor forma é pela oração, pela adoração. Então, não volte para o banco e fique olhando para o celular, distraído, beber água. Não. Adore a Deus. Você recebeu o corpo do Senhor. Então, aproveite aqueles minutos para realmente viver essa intimidade, esta presença dentro de você. Ah, padre, não pode cantar? Depende. Às vezes o canto mais atrapalha do que ajuda. Pode ser até um canto bonito, mas o canto te tira dessa interioridade, te tira dessa intimidade, te tira de conversar com ele, com as suas palavras. Você fica lá, olhando para o telão, cantando, que canto bonito. Mas você até esqueceu que Jesus está ali com você, né? Você está mais ligado no canto do que no mistério deste encontro de fé que a Eucaristia nos proporciona. Então, eu prefiro que o canto seja mais, se houver, porque a igreja pede o silêncio após a comunhão, se houver, que seja um canto mais como um pano de fundo, um fundo musical, né, para te ajudar a rezar. O importante é que você reze, né, após a comunhão. E espontaneamente, com as suas palavras, se entregue a Deus, se abandone na presença de Deus. Então, é essa maneira mais plena, mais correta, né, da gente comungar e receber o Senhor. E depois, então, da comunhão, o padre vai dar ali um tempinho e vamos para a oração pós-comunhão. O padre vai dizer oremos, as pessoas se levantam e o padre faz a oração pós-comunhão. Terminada a oração pós-comunhão, é um grande momento esperado, com tanta expectativa por todas as pessoas. Os ritos finais, que são que os avisos, minha gente. Os avisos. É tão maravilhoso esse momento. É ou não é? Fala a verdade. Assim, o povo não presta mais atenção em aviso. Vamos ser sinceros. Então a gente enxuga ao máximo os avisos e aquilo que seja interesse de toda a comunidade, né? O apostolado avisa que vai ter reunião sexta. Não, isso a coordenadora avise para os membros do apostolado. Não é um aviso para a missa, né? Avisamos que a reunião do CPP vai ser quarta-feira. Não, isso é só de interesse do CPP, não é de interesse da comunidade. Então, o coordenador do CPP avisa para os membros do CPP fora da missa, né? A missa não é para isso. Então, se dão avisos que são pertinentes e necessários. O mínimo possível, informações objetivas, dia, horário, tal acontecimento, ponto final. Por quê? Porque as pessoas não guardam. É muita informação, são muitas coisinhas, horários, explicações demais. Se terminou de dar o aviso, você pergunta para as pessoas: o que eu avisei para vocês? Ninguém fala o que você, né? Quantas vezes eu, como padre, falo o aviso e quando termina a missa na sacristia, o bendito do ministro pergunta: e aquela coisa tal, assim assado, como é que vai ser? O bendito, abençoado, acabei de dar o aviso agora na missa. Se nem quem está no altar que você presta atenção, vamos ser sinceros, né? Então, assim, a nossa paróquia, a gente costuma jogar os avisos no telão antes da missa começar. Fica lá rodando um vídeo, né, com todos os avisos, e é só aquilo que é realmente mais necessário
que a gente deixa para o final, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas não guardam todas aquelas informações. A bênção final, o envio, a despedida com o ide em paz. Gente, a missa termina com o ide em paz, viu? A missa termina com o envio, com a bênção do sacerdote. Não é antes, não. É um tal de a pessoa, depois que o padre fez o oremos, o povo já começa a sair. Principalmente quem está lá no fundo da igreja, já começa a sair, né, pela tangente. E aí o padre, em vez de falar, o Senhor vos acompanha, o padre tem que falar, ide em paz, que o Senhor vos alcance. Já está lá na outra quadra, no bendito. Então espere. A bênção é importante. A bênção sela tudo aquilo que foi. A missa é a grande bênção. Mas a bênção final, né, a bênção do padre, para você ali sair em missão, viver bem a sua semana, ir em paz, né? Acabou a missa, começa a missão. Então agora eu vou colocar em prática aquilo que eu escutei, que eu rezei, que eu celebrei, que eu acreditei. Agora é hora de eu viver, de eu colocar em prática tudo isso. E isso então, a grande graça da Santa Missa. Um canto de dispersão, que a gente costuma dizer, canto final, né? Essa negócio de dispersão, né? Me lembra essas coisas de escola de samba, né? Agora é o momento já está na dispersão. Não gosto muito dessa expressão na igreja, não. Mas prefiro o canto final, né? Não é obrigatório, é um canto opcional, mas ali ajuda, né? Facilita, né? E então um canto pode ser um canto de Nossa Senhora, um canto mariano, né? Então cuidado com alguns termos que às vezes as pessoas, né, muito de boa vontade, acabam dando os bola fora, né? Então assim, às vezes alguém vai lá dar um aviso e aí agora fala, gente, agora vamos, né, voltar para o sacerdote que ele vai dar o despacho. Ou seja, vai despachar o povo, né? Não, despacho é lá naquela outra religião. Aqui a gente dá a benção final. Né? E pior ainda, né? Diz que tinha uma igreja lá que aí o padre deu a benção final e aí diz que o comentarista, né, falou, irmãos e irmãs, enquanto o padre se despe, cantemos alegremente. Quer dizer, o padre se despe, tirar, né, os paramentos, né? Mas, meu Deus, enquanto o padre se despe, cantemos alegremente. Se alguém falar isso na missa aqui, pega vocês no final. Muito bem, 1h05 já, estourei o tempo, mas conseguimos terminar o rito da Santa Missa. Muito obrigado a você que acompanhou o padre, compartilhe esse nosso conteúdo da Escola da Fé, a missa parte por parte. Então tem o vídeo 1, fala até a metade da missa, e esse vídeo é o vídeo 2, que fala a segunda parte da missa e os ritos finais. Que você tenha uma noite abençoada, que Nossa Senhora do Rosário interceda uma bênção especial para você nesta noite. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, a bênção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, Deus abençoe, beijo no seu coração.